Então, Mateus capítulo 17, do verso 1 até o verso 9. Então diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com ele, com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra nessa hora. Que o Senhor abra os nossos entendimentos e os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender aquilo que aconteceu nesse dia, Pai. Essa experiência tremenda e maravilhosa que os discípulos tiveram, Senhor. Abra os nossos olhos para entender o significado disso nessa manhã, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, pensou que experiência tremenda que os discípulos tiveram, né? De ver Jesus transfigurado, né? Aí a gente vai perguntar assim: mas por que Jesus fez isso, né? Por que isso aconteceu? Então nós vamos entender, meu irmão, qual o significado da transfiguração, amém? Primeira coisa, Jesus nunca faz nada sem um propósito. Tudo ele tinha um propósito. Nós muitas vezes fazemos as coisas por fazer, mas Jesus não. Ele fazia as coisas planejando, né? O que poderia acontecer, o que ele quer ensinar. Então, a transfiguração, primeira coisa que você precisa entender, não era para mostrar nada para Jesus. A transfiguração ali não dizia respeito a Jesus. Por isso que ele vai pegar esses 3 homens, que eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, né? Então não era para mostrar nada a respeito de Jesus. Por quê? Primeira coisa, Jesus sabia quem ele era, sabia quem era o pai dele, sabia qual era o propósito dele na terra, o que ele estava fazendo aqui. Então Jesus não precisava de nada, porque ele já sabia quem ele era. Esses dias eu preguei sobre isso, há uns tempo atrás aí, que você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, amém? Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar tentando firmar as coisas, né? Tem algumas pessoas que às vezes eu vejo elas, e elas sempre estão tentando provar alguma coisa, que ela faz bem, que ela isso, aquilo outro, né? Por que ela faz isso? Porque há uma insegurança dentro da pessoa, que a pessoa não sabe quem que ela precisa, então, está provando que ela é boa, que ela sabe fazer, que ela é melhor, então ela tem que provar isso.
Mas quando você sabe quem você é, você não precisa fazer nada disso, né? Então, na verdade, meu irmão, o propósito da transfiguração não dizia respeito a Jesus, mas é para os discípulos. Por isso que ele leva os discípulos, né, lá para cima do monte. Por quê? Porque os discípulos, meu irmão, eles não sabiam quem Jesus era. E na verdade eles nem sabiam quem eles eram de verdade, né? Eles sabiam que Jesus tinha encontrado com eles lá no meio do caminho, lá, né? No meio, lá no rio da pesca, lá quando Pedro está pescando, e Jesus entra no barco deles, né? E João lá, eles eram sócios naquela empresa, e ali acontece uma pesca milagrosa, e aí eles vão lá, vão pescar grandes peixes, né? Um monte de peixe. Na volta eles largam tudo lá e começam a seguir Jesus. Então eles estão ali ainda, irmão, entraram no ministério, mas não tem ainda muita firmeza, não tem ainda segurança, não sabe direito quem Jesus é, não conhece ainda, não foi ainda desvendado todo o mistério do Evangelho para eles. E na verdade eles nem sabem quem eles são ainda de verdade. Aí Jesus vai lá, pega esses 3 homens. Por que Jesus não pega todos os outros discípulos, né? Não eram 12, né? Não haviam chamado já os 12, né? Por quê? Porque, meu irmão, esses 3, eles eram o quê? Os cabeças dos discípulos, né? Eles eram as colunas. Jesus chama 12 homens. Desses 12 homens, ele tem 3 homens que são mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. De novo, Pedro, Tiago, João no barquinho. É assim, tinha uma música assim, não tem? Só que eu não sei essa música, né? A Ivone deve saber, para criança ela deve saber. Então, chama eles, por quê? Porque eles são os líderes. Meu irmão, Jesus sempre vai tratar de uma forma especial o líder, tá? Então, se você quer que Jesus fale com você de forma especial, você tem que transformar-se num líder aí, meu irmão. Ele vai falar com os outros, mas com o líder ele fala de maneira especial. Com o líder ele chama a parte e fala assim: ó, meu negócio com você aqui é diferente. Eu vou mostrar para você coisas que os outros não conseguem ver. Você já viu que o líder consegue enxergar o que os outros não enxergam, né? Ele consegue dimensionar uma coisa que o outro fala assim: mas como que ele viu isso? É porque ele é líder. Então, se você se esforçar, você vai alcançar essas coisas aí em nome de Jesus, amém? Então, meu irmão, eles eram o quê? Eles eram a coluna da igreja que estava nascendo naquele tempo. Então a igreja ali, meu irmão, ela está nascendo ainda. Está nos primeiros passos da igreja. Jesus está consolidando a igreja. Então ele traz lá Pedro, Tiago e João, que seriam a coluna da igreja primitiva e seriam a coluna dos apóstolos. Coluna dos apóstolos, né? Então veja bem, Jesus sabia, meu irmão, que eles precisavam conhecê-lo de verdade. Porque que acontece? Quando você tem um conhecimento, o teu conhecimento afeta outras pessoas. O conhecimento, meu irmão, que serve só para você, não dá certo. Ele morre em você. Mas o conhecimento que você passa ele adiante, né, é muito gratificante, né? Eu gosto de ouvir pessoas, né? Esse dia eu estava ouvindo, até falei para a Patrícia, você vê que são frases simples, meu irmão, mas você vê que há uma... Ele falou assim: você sabe qual que é a diferença do pobre, do rico e do milionário? Sabe qual é a diferença? É coisa simples, né? Mas atrás disso tem um conhecimento. E ele falou, eu fiquei pensando no que esse rapaz falou, eu falei assim: isso é verdade. E eu vou te mostrar para você como é verdade. Qual é a diferença? O pobre,
Por que ele é pobre? Eu digo financeiramente. Porque ele não lê. Eu te pergunto, quantos livros você leu esse ano? Por isso você é pobre, meu irmão. O rico é o pobre, o mais ou menos, né? Está entre o rico, são 4. É o pobre, o intermediário, né? Depois vem o rico, depois vem o milionário. Então o pobre não lê nada. Não lê nada. O intermediário é aquele que lê um pouco e pratica algumas coisinhas, alguns princípios. Aí ele vai colher. O rico é aquele que lê e pratica. E o milionário é aquele que o rico está lendo dele no livro lá. Essa é a verdade, meu irmão. Conhecimento. Se você não crescer no conhecimento, você sempre será a mesma pessoa. Meu irmão, não fique esperando o negócio cair do céu na tua cabeça, porque o único que cai do céu, meu irmão, é chuva, e se você der muita sorte, um cocô de passarinho. É a única coisa que vai cair do céu. Não espere. Então você tem que correr atrás, né? Então Jesus sabia que se eles conhecessem Jesus, eles iriam afetar a posteridade deles. Eles iriam espalhar o conhecimento. Então, o conhecimento real de Jesus, meu irmão, afeta a vida de outras pessoas. Amém? Então, quando você tem um conhecimento, meu irmão, experimental na tua vida, você afeta outras pessoas. Você impacta a vida de outras pessoas. As outras pessoas vão parar para te ouvir. Sabe por que as pessoas não param para te ouvir? Porque você não tem conhecimento. Quando você, meu irmão, quando você tem conhecimento e você fala, né, um negócio que você domina, as pessoas param, meu irmão, porque elas querem aprender aquilo ali. Os discípulos, meu irmão, como os homens daquela época, tinham uma visão humana de Jesus. Então entra no contexto da história, meu irmão. Eu quero te levar hoje para o contexto desse tempo que Jesus estava vivendo. Então, a visão das pessoas de Jesus, o que era? Uma visão humana. Eles viam um homem que vivia, tinha bons comportamentos, falava coisas bonitas, mas eles não tinham uma visão sobrenatural de Jesus ainda. Eles tinham uma visão humana de Jesus. E isso os impedia de conhecer a Deus. Quando você conhece Jesus apenas de uma forma humana, você nunca vai conhecer a Deus de verdade. Então, para nós conhecermos a Deus de verdade, nós precisamos ter um conhecimento real de quem é Jesus. Então, meu irmão, isso os impedia de conhecer a Deus, conhecer os propósitos de Deus. Os discípulos não conheciam Deus, por quê? Porque a visão de Jesus era limitada. Então eles não conheciam os propósitos de Deus, o poder de Deus, que estava agindo ali em Jesus Cristo, meu irmão. E consequentemente, eles não conheciam a si próprio. Quando você passa a conhecer Jesus, você passa a se conhecer melhor você. Porque Ele vai revelar quem você é nele. Aí você vai crescer, você vai avançar, meu irmão. Então, a falta de conhecimento, o que a falta de conhecimento faz dentro de uma pessoa, né? Quando você não tem o conhecimento de quem é Jesus Cristo, primeira coisa, quando você tem falta de conhecimento, você vai viver simplesmente no nível natural das coisas.
Então você vai viver nesse nível, meu irmão, da naturalidade, né? No nível da carne, no nível do sentimento. O que vai guiar você? São os seus sentimentos. Aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Então é isso que guia você, meu irmão. Se você está vivendo um tempo bom, né? Dinheiro no bolso, né? Aí você está tranquilo. Você está vivendo um tempo sem crise, você está tranquilo. Mas aí se você vive um tempo de conturbação, um tempo aí você já não tem como sair daquilo, você vai fazer o quê? Vai se enfiar em remédio. Então é remédio para acalmar, né? E quando está muito calmo é remédio para agitar mais, né? Igual estava no velório conversando com a tia dela, né? Ela também já tem uma certa idade, né? E ela falou assim, quando ela vai, ela falou assim, eu já operei o olho, já arranquei um olho, já arranquei o útero, já arranquei uma ponte daqui, já arranquei. Falei, meu Deus do céu. Ela falou assim, quando ela vai no médico, ela fala assim, doutor, meu problema está da ponta dos pés até o alto da minha cabeça. Você dá um remédio aí, né? Então está no nível, meu irmão. Tem alguém aqui assim, né? Não? Você vive no nível natural. Você não conhece o nível da fé, o nível do sobrenatural, aonde Deus opera, aonde coisas extraordinárias acontecem, aonde você vê o Espírito se movendo. Então você anda no nível natural, meu irmão, tudo é natural para você. Isso aqui é falta de conhecimento. Então a primeira coisa que o conhecimento vai fazer, vai tirar você do nível natural. Vai levar você para o nível sobrenatural. O Watchman Nee, ele tem um livro, né? Eu tenho esse livro lá em casa, né? Fala sobre o homem natural e o homem espiritual. Quando você tiver a oportunidade, meu irmão, leia livros do Watchman Nee, né? Foi um missionário chinês, um homem extraordinário, né? Tem excelentes livros, meu irmão. Se você quiser crescer, leia livros de Watchman Nee, um dos autores, né? Existem vários autores. Quando você não tem conhecimento, então você vive o natural. Segunda coisa, você vive uma vida limitada. Você só consegue ir até certo ponto. Você não consegue mais passar dali. Por que você não rompe? Você não tem conhecimento. É por isso que você não rompe. Por que você não cresce dentro de uma empresa? Porque você não tem conhecimento. A pessoa quer ganhar 15 mil reais com uma mentalidade de peão. Não vai, meu irmão. Não vai. Para você romper, você tem que conhecer. Então, a falta de conhecimento vai te limitar. Você só vai conseguir chegar até ali. Terceira coisa, somos influenciados pela nossa visão. Quando você não tem conhecimento, você é influenciado só pelo que você vê. E a Bíblia diz que o justo, o crente, não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele acredita. Então você entende, meu irmão, por que Jesus precisa mudar a mente desses três caras? Imagina se a igreja começa sem Jesus fazer isso. Onde nós estaríamos hoje? Então Jesus sabe, meu irmão. Ele sabe, eu preciso mudar eles. Você percebe como começa a ficar mais clara a palavra? Quando você começa a entender o que está na palavra. Versículo 1 diz o seguinte, que põe lá de novo, versículo 1, 17:1.
onde diz que ele levou ao alto do monte. É aí? É isso aí. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto de um monte. O que significa isso, meu irmão? Jesus precisou tirar eles do meio dos homens. Meu irmão, se você quiser crescer, você precisa sair do meio dos homens. Sair do nível humano. Jesus teve que arrancar eles ali, do meio da incredulidade, do meio da limitação, do meio daquilo que somente o homem pode fazer, e levá-los para o alto de um monte. Jesus queria, meu irmão, que Pedro, Tiago e João saísse do natural, da visão errada que eles tinham de Jesus, e contemplasse quem Jesus Cristo era de verdade. Então Jesus queria que eles fizessem isso, saísse do meio natural, saísse da visão humana e contemplasse quem ele era de verdade. Os homens, meu irmão, nos conduz ao natural, mas Jesus nos conduz a Deus. Amém? Homens vão te levar ao natural, mas se você, eu digo homens que vivem na dimensão de homens, porque existem homens que vivem na dimensão de Deus. Eles vão te levar, meu irmão, a um nível sobrenatural, a um nível que a gente não conhece ainda. Versículo 4, Jesus está lá, chama eles, né? Leva-os para em cima do monte, né? E eles não sabiam o que ia acontecer ali. Eles não sabiam o que esperava por eles. E aí, meu irmão, acontece que Deus se revela ali, né? Aparece Moisés e Elias lá em cima do monte. E significa o quê? Que eles estão em algum outro lugar e estão vivos. Porque se eles apareceram ali, é porque eles morreram apenas fisicamente. Isso é uma comprovação de que existe uma vida além da nossa. Amém, meu irmão? Existe uma vida além da nossa. Eles apareceram ali, Moisés e Elias. Você vai entender o que eles representam. Aí que acontece? Pedro, que era o mais líder, né? O sanguíneo, aquele que tinha sangue no olho, aquele que arranca a espada e corta a orelha de quem? De Malco, aquele que sai do barco e vai ao encontro de Jesus, o mais intrépido. Ele já salta e já fala: Senhor, imagina Pedro, meu irmão, ele ficou empolgado, aquela coisa, né? Conhecer Moisés, meu irmão. Moisés foi o patriarca deles, meu irmão. Conhecer Elias, o homem que fez cair fogo do céu, meu irmão. Você imagina como estava o coração de Pedro, meu irmão? Bum, 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 quase saindo pela boca, e ele vê naquele negócio, ele já dá um salto na frente do Senhor: Senhor, vamos fazer um negócio aqui, vamos ficar aqui, Senhor. Vamos fazer uma tenda, Senhor. Olha, eu construo uma tenda para o Senhor, eu construo uma tenda para Moisés, eu construo uma tenda para Elias. Ele esqueceu de Tiago e João. Vocês dormem no relento aí, nós dormimos por aqui mesmo, mas vamos construir, vamos ficar aqui, que aqui o negócio é bom. Então Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui.
Se quiseres, farei 3 tendas para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Acho que Tiago e João falaram assim: nós, Pedro, vocês ficam por aqui mesmo, igual nós. O que é isso, meu irmão? É a reação errada. A intrepidez, a ânsia de falar de Pedro, muitas vezes atrapalha o processo da revelação. Olha, meu irmão, ele não foi chamado para conversa naquela hora. Você tem que saber quando você é chamado, viu, meu irmão? Para falar alguma coisa. Pedro não chamou, Jesus não levou ele lá para dar palpite. Ah, eu acho. O que você acha, rapaz? Fica quieto aí. Você foi chamado aqui para contemplar, olhar e aprender. E ficar, ó, bico calado. Muitas vezes, meu irmão, o muito falar nos prejudica. Nos prejudica. A Bíblia diz que há tempo para ouvir e há tempo para falar. Nós tivemos uma experiência, nós tivemos a reunião dos homens aqui. Até falei com o pastor, né? Foi uma bênção a reunião dos homens. No mês que vem nós vamos ter outra, amém, pastor? Mas tinha um pastor aqui, meu irmão. Quase que eu falei para ele assim: pastor, fica quieto, pastor. Assim, ó. Estava atrapalhando a reunião, meu irmão. Falando demais. Fala fora de hora. Fala o que não deve. O irmão está contando uma coisa e ele quer contar as experiências dele, meu irmão, para ficar quieto. Você veio aqui é para aprender, não é para contar a sua experiência. Sua experiência você guarda ela para um outro dia que você possa contar. E às vezes nós somos assim, irmãos, falamos demais. Pode ver as enrascadas em que você está vivendo hoje. Faz um balanço aí na tua vida. Se não é fruto de você falar demais. Quando você fala demais, você compromete, meu irmão, as coisas. Tem pessoas que estão colhendo fruto da sua língua grande. Às vezes a Patrícia puxa a minha orelha e fala: você fala demais. Fica quieto. Pedro, é hora de você ficar quieto aqui. Eu te trouxe aqui para aprender. Aprender. Então muitas vezes, meu irmão, muito falar nos prejudica. Há tempo de ouvir e há tempo de falar. Pedro não entendeu, meu irmão, o que estava fazendo ali. Quando nós não entendemos as coisas, a nossa reação é errada. Por que Pedro fez aquilo? Porque ele não tinha entendido até então qual era o propósito. Então quando você não entende, meu irmão, você faz coisa que não deve, fala o que não deve, age de maneira errada. O que ele queria, meu irmão? Ele queria perpetuar a visão ali. Essa era a ideia dele. Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. Deixa o resto lá que se lasque. Vamos ficar nós aqui, Senhor, que aqui é bom negócio. Não precisa nem descer mais daqui, Senhor. Faz uma casa aqui, né? E vamos ficar aqui, vamos perpetuar. Ele queria, meu irmão, perpetuar aquilo. E muitas vezes, meu irmão, nós queremos enclausurarmos Jesus, sabe aonde? Dentro da igreja.
dentro da igreja. Não, pastor, está muito bom aqui, vamos ficar assim mesmo. Não, meu irmão, a gente tem que sair e falar para as pessoas que Jesus Cristo é bom. Amém? Por que nós vamos começar novamente trabalho nas casas? Ah, pastor, de novo. Sim. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não vêm para a igreja. Talvez o teu vizinho não venha para a igreja, mas ele vai na tua casa tomar um café lá com você. E você vai falar para ele que Jesus é bom, que Jesus mudou a tua vida, que Jesus renovou você, que Jesus transformou você. Então por isso que você tem que abrir tua casa, meu irmão, para que outras pessoas sejam abençoadas. Jesus não te abençoa, meu irmão, para você ficar ali, fechado, entre quatro paredes, só eu, minha mulher, meus filhos que podem... Não, meu irmão, outras pessoas têm que ver o que Deus está fazendo na sua vida, na tua casa. Só que isso dá trabalho, né, meu irmão? Dá trabalho. Vai gastar seu tempo, vai gastar muitas vezes seu dinheiro, vai entrar na tua intimidade. A gente não quer isso. A gente não quer isso. Então muitas vezes nós enclausuramos Jesus dentro da igreja, meu irmão, e esquecemos que há um mundo que precisa dele. Jesus está falando para ele assim: não, Pedro, você está entendendo errado. Eu te trouxe aqui, não é para ficar sozinho com você aqui. Eu te trouxe aqui para que você entenda que o que você vai ver aqui é a solução lá do mundo. É a solução das pessoas. É o que as pessoas precisam. Qual que é o propósito então, pastor, da transfiguração? O que Jesus queria falar, ministrar com a transfiguração? Então você vai entender aqui hoje, meu irmão. A Bíblia diz que Moisés aparece lá. E a Bíblia diz que Elias aparece lá. Por quê? Por que ele apareceu lá, hein? É Carlinho, não é? Toninho, hein, Toninho? Por que Moisés aparece lá? E Elias? Você vai aprender essa manhã. Você nunca mais vai esquecer disso daqui. E Nonô? Por que Moisés e Elias apareceu lá? Por que não foram outras pessoas? Por que não foi Abraão, o pai da fé? Hã? Por que não foi Adão, o primeiro homem, hein, Jô, que apareceu lá? Sabe por quê? Quem era Moisés? Moisés, ele era o representante da lei. Através de Moisés veio os 10 mandamentos. Moisés representa a lei. E Elias? Elias representa os profetas. Sabe o que significa? Você nunca mais vai esquecer isso aqui, meu irmão, quando você lê esse texto. Quando Jesus se levanta lá, meu irmão, e aparece Moisés lá, e Elias lá, ele estava dizendo assim: a lei apontava para mim. Os profetas falavam a meu respeito. Eu sou Pedro, Tiago e João, a personificação da lei e dos profetas. Eu trouxe vocês aqui para vocês entenderem que eu sou tudo aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Que eu sou a personificação viva de Deus aqui na terra.
Eu sou, eu sou. Eles representam. Quando Moisés fala da lei, ele estava apontando para mim, Pedro. Quando Deus dá a lei lá no monte, estava falando ao meu respeito. Quando os profetas começaram a se levantar na terra, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, eles estavam apontando, falando sobre mim. Ele estava falando, olhem para o meu rosto, como ele está brilhando, como o sol, olha como o que está acontecendo aqui. Eu sou o reflexo da glória de Deus. Olhe para os meus olhos, e o brilho dos meus olhos representam o brilho de Deus. Eu sou o próprio Deus encarnado aqui. Amém, meu irmão? Da mesma forma, meu irmão, Jesus não podia aparecer, porque Jesus leva eles lá para o monte, porque Jesus não podia aparecer daquele jeito para as pessoas, porque eles não entenderiam. Mas ele leva Pedro, Tiago e João, porque ele viu neles capacidade para entender o que ele ia mostrar para eles. Sabe por quê, meu irmão? Jesus se apresenta para você de uma forma diferente do que ele se apresenta para as pessoas lá fora. Porque se ele aparecer para as pessoas lá, eles não vão entender, mas você entende. Você entende. Agora tem uma revelação aí, meu irmão. Tem uma revelação sobre isso. Olha que coisa interessante. Jesus queria que eles entendessem, meu irmão, que aquele Jesus que eles estavam contemplando, cheio de poder, cheio de glória, cheio de autoridade, cheio de unção, o homem que tipificava o cumprimento da lei, o homem que tipificava a resposta dos profetas, o cumprimento das profecias. Sabe o que Jesus queria que ele entendesse? Pega essa daqui, meu irmão. Jesus queria falar assim: olha, da forma que você está me vendo aqui, saiba que um dia, por isso que Jesus fala assim para ele assim, ó, só fale isso, não conte isso para ninguém, que as pessoas não vão entender. Mas depois que eu ressuscitar, você pode falar. Sabe por quê? Porque da forma que vocês estão me vendo aqui, um dia eu vou morar dentro de vocês. Você não vai precisar mais fazer uma tenda, Pedro. Não. Porque você será a própria tenda. Eu vou morar dentro de você, com esse poder, com essa glória, com essa autoridade, com essa unção que você está vendo. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: Pedro, Tiago e João, em breve eu vou viver dessa forma aqui dentro de vocês. Aí ele estava falando assim: olha, quando vocês andarem, eu vou estar andando dentro de vocês. Quando vocês tocarem em uma pessoa, eu vou estar tocando através de vocês. Quando vocês abraçarem uma pessoa, eu vou estar abraçando através de vocês. Pegou a revelação, meu irmão?
É isso que Jesus queria. Esse é o propósito da transfiguração. Agora, quando você não entende isso, meu irmão, você acha que você é um Zé Ninguém. E aí você só vai ficar falando: pois é, eu sou miserável, eu sou pobre, cego, nu, sou ovelha negra da minha família, e só reclama, ó dia, ó azar. Não, meu irmão, o Rei dos Reis vive dentro de você. Aquele que se transfigurou no monte, ele vive dentro de você, meu irmão. Por isso que eu falei para você, o dia que você entender quem você é, acabou seu problema, meu irmão. O dia que você entender quem vive dentro de você, acabou seus problemas. Você não vai ter mais problema. Mas eles não entenderam. Eles queriam ficar ali, sentir medo. Aí Jesus toca neles e fala assim: não tenha medo não. Não fique com medo. Creia, creia, creia. Muitas vezes, meu irmão, as nossas reações, achamos que não somos dignos. Nós complexamos a palavra. Mas o propósito de Deus sempre foi e sempre será habitar dentro de nós como Ele verdadeiramente é. Amém? Paulo entendeu isso, meu irmão. Paulo, no livro de Gálatas, ele fala assim: olha, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. Então, quando você entender isso, meu irmão, quando nós entendermos essa revelação, porque isso aqui precisa ser revelado em você. Isso aqui, meu irmão, tem que descer entrar na tua cabeça e descer para o teu coração. E aí você vai romper limites na tua vida. Nada mais vai parar você, meu irmão. Podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser, ninguém te para mais. Amém? Então você pega homens, aí você entende por que alguns homens, meu irmão, eles impactam o mundo de tal maneira. Porque alguns homens mudaram a história do mundo, meu irmão. É por causa dessa revelação. Você pega a biografia de alguns homens aí, meu irmão, você fala: meu Deus do céu. Então Jesus, quando leva os discípulos lá no monte, e você vai ver, meu irmão, interessante, que no início eles não entenderam muito. Quando eles descem lá, né? Às vezes a gente demora para entender. Você pensa que eles desceram ali e entenderam na hora o negócio? Não. Você vai ver pelo comportamento que não. Mas a semente estava dentro deles. A semente estava. Aí Jesus desce do monte e eles começam a andar. Começam a errar. E Pedro age, né? E aí um dia Jesus, eles estão lá na fogueira lá. E Jesus fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? Assim, sim, Senhor, eu te amo, Senhor. Então cuide das minhas ovelhas, Pedro. Aí dá uma voltinha: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então cuide das minhas ovelhas, Pedro. E aí Jesus volta de novo: Pedro, tu me amas? O que ele fala? Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor.
Pedro não amava ainda, meu irmão. No entanto, que quando Jesus está sendo crucificado, né? Jesus tinha falado para ele: olha, Pedro, vou te falar uma coisa. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, cara. Fala: Senhor, eu não vou fazer isso. Vai. Eu sei quem você é. Você vai me negar. Você ainda não entendeu a revelação lá do monte, Pedro. Um dia você vai entender. Catam Jesus, descem o pau nele, e ele está lá perto de Pilatos lá, e Pedro está lá embaixo, se esquentando do fogo. E quando o galo canta 3 vezes, antes eles tinham falado: e aí, você é um deles aqui? Não sou não. Não, mas você parece com ele. Não, mas você fala igual eles. Não. Quando o galo canta, meu irmão, a Bíblia diz, pega o texto para você ver. Jesus olha lá de onde ele está, assim, ó, tipo lá onde está o pastor Alex, lá, ó. Jesus olha dentro do olho de Pedro. Aí Pedro desmorona, meu irmão. Pedro vai embora, chateado, abatido. Matam Jesus. Jesus fica 3 dias no sepulcro e Pedro está lá arrasado, meu irmão. Depressivo. Neguei o mestre. Ele falou que eu ia fazer isso. Aí quando Jesus ressuscita, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena vão ao sepulcro. Jesus aparece para elas e fala assim: olha, fala para os discípulos que eu vou estar em tal lugar, e diga a Pedro que eu vou estar lá. Aí ele fala assim: puxa, Jesus se lembrou de mim. E ali, meu irmão, a revelação começa a cair no coração deles. Eles começam a entender o propósito da revelação. E aí você vai ver, meu irmão, que depois que eles são batizados no Espírito, que eles entendem que aquele Jesus que andou com eles 3 anos, aquele Jesus que talvez depois disso Pedro deve falar assim: olha, eu quero contar um negócio para vocês. Um dia, aquele dia que o Senhor levou para nós lá em cima do monte, Ele pediu para não falar, mas agora Ele ressuscitou. Eu vou falar para vocês. Ele se transfigurou para nós naquele dia. Moisés e Elias apareceu ali naquele dia. Nós vimos a glória do Senhor. E agora eu entendo o que Ele estava falando. Ele está morando dentro de nós agora. Aí, meu irmão, ninguém mais segurou aqueles homens. Você vai ver que todos eles, com exceção de João, morrem de forma trágica. Uns foram jogados do precipício, outros foram arrastados por cavalos, esfolados vivos, mortos a espadas, decapitados. Mas eles não se dobraram, porque eles agora tinham consciência de que o Todo-Poderoso habitava dentro deles. Então, meu irmão, quando você tem a revelação, muda a tua vida. Amém? Aquele mesmo Jesus que apareceu lá para os discípulos é o mesmo Jesus que mora dentro de você, meu irmão. A diferença é que você não entendeu isso ainda. Por isso que a gente vive do jeito que a gente vive. Por isso que a gente vive cheio de problemas, cheio de crises, se entupindo de remédio. Não que você não possa tomar remédio, não estou falando isso. Cheio de problemas de relacionamento. Por
Por isso que às vezes você é uma pessoa difícil de aguentar, meu irmão. Já parou para pensar que às vezes você é difícil de aguentar? Já parou para perguntar por que as pessoas não se aproximam de você? De você atrair as pessoas, você espanta as pessoas. Então, meu irmão, quando você tem esse entendimento e essa revelação, que o Rei dos Reis vive dentro de você, que o Todo-Poderoso está morando lá dentro de você, meu irmão, aí você começa a viver uma vida comprometida com o Reino de Deus. Amém? Feche teus olhos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, ó Deus, para ver o que os discípulos viram, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para entender que o Senhor mora dentro de nós hoje, com todo esse poder, com toda essa autoridade. Por isso que o Senhor falou: quando vocês tocarem no enfermo, eles vão levantar. Quando vocês orarem por um endemoniado, o demônio vai ter que sair. Quando ele estava falando isso, meu irmão, ele não estava exaltando o teu poder humano. Ele não estava dizendo que as enfermidades vão obedecer você simplesmente por ser humano. Não. Ele está dizendo, meu irmão, quando nós fizermos isso, a doença vai sair, meu irmão, por causa de quem está dentro de nós. Os demônios vão embora porque eles vão olhar dentro dos nossos olhos e ele não vai ver a gente, ele vai ver Jesus Cristo. Quando você liberar uma palavra, meu irmão, vai ser a palavra dele que vai operar. Então o milagre acontece não por sua causa, mas por causa daquele que está dentro de você. Essa é a revelação. Quando você entende isso, meu irmão, a tua vida muda. As tuas prioridades mudam. Senhor, nos ajude a entender isso, Pai. Nos ajude a compreender, Pai, essa revelação do Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a compreender isso, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, ela é extraordinária. Saímos daqui nessa manhã, Pai, alimentados. Mas que muito mais do que isso, Pai, nós possamos pensar sobre isso. Para o louvor do teu santo e glorioso nome. Amém.